gerando arrependimento, Senhor, gerando desejo de mudança, gerando renovação de forças, porque homens não podem renovar as nossas forças, Senhor, discursos não podem renovar as nossas forças, mas o Teu Espírito pode. O Teu Espírito é poderoso para trazer de volta a vida, para tirar da dormência, para chamar e chamando, restaurar e restaurando, dar um propósito, dar um sentido, dar um novo caminhar. Senhor, é diante desse Deus que nós nos colocamos e sei que essa experiência, Senhor, não depende do quanto de tempo que nós temos na igreja, não depende do quanto de tempo que nós dizemos te professar, porque sabemos que o Teu Espírito, Ele brilha em nossos corações a Tua luz, uma luz que irradia por cantos escuros, quartos escuros, locais escuros que antes nós não conhecíamos, mas que à medida que a Tua sabedoria, que a Tua graça, que a Tua misericórdia vai se manifestando, a gente vai percebendo, a gente vai tendo consciência e o Teu Espírito vai nos sarando, vai nos curando, vai nos transformando, Senhor. Meu Deus, nessa noite eu quero Te apresentar aquele que clama a Ti. E eu não quero saber quanto tempo de crente essa pessoa tem, quantas vezes ela já fez uma oração semelhante. Não importa, Senhor, as orações semelhantes. O que importa é uma única oração que é feita a Ti com fé, lançando toda a sua vida diante de Ti, lançando todo o seu coração diante de Ti. E eu sei, Senhor, que nessa noite há pessoas que estão fazendo essa oração, nessa fé, nessa consciência, nesse Espírito. Eu Te peço, Senhor, que poderosamente o Senhor manifeste a Tua luz do céu sobre elas e quebre as cadeias, quebre os julgos, arranque as doenças, retire a confusão, apacente o coração, Senhor. Em nome de Jesus, onde houver trevas, onde houver dissuasão, onde houver desestabilidade, onde houver desespero, neste momento, Senhor, que a Tua mão toque neste instante e não pelo meu comando, mas pelo Teu sobrenatural, Senhor, que haja transformação neste instante. É no poder do Evangelho, Senhor, que eu profiro estas Tuas palavras e sei que Tu és Deus para cumpri-las, porque as Tuas palavras são Tuas e não minhas. A Tua promessa é Tua e não minha. O Teu poder é Teu, Senhor, e não meu. E o milagre é Teu e não meu. Nós agradecemos, cremos, Senhor, e Te louvamos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, eu também não posso deixar de dizer que o Espírito Santo, Ele nos leva a buscar essa cura, esse milagre, essa transformação, esse sobrenatural nas nossas vidas, mas não podemos nos esquecer de orar por aqueles que também estão em cativeiro, estão em dificuldade, estão em momentos de dilema, né? Nós temos vários irmãos na igreja que estão passando por dificuldades, os nossos irmãos que são mais idosos, a pastora Janete, outros irmãos, temos a Raíssa, né, do Dedé, que fraturou a perna. Tivemos a notícia agora que não é uma cirurgia simples, parece que ela fraturou em 2 locais, e uma das cirurgias vai ser para consertar a outra, porque o osso quebrou de uma forma que não cola facilmente, e me parece que ela tem outras dificuldades aí em relação à cirurgia. Ela já está há 2 dias aí, inclusive, esperando para fazer essa cirurgia, e ainda não a fez por conta dessas circunstâncias que são mais difíceis. Que a igreja apresente essas pessoas em orações, amém? Não podemos nos esquecer, igreja, que se nós ficarmos olhando apenas para os nossos problemas, nós não vivemos o Evangelho. O Evangelho, ele começa a ser milagre nas nossas vidas, exatamente quando a gente deixa de olhar apenas para os nossos problemas. E quando a gente começa a olhar mais para frente, para fora, para além. O Senhor Jesus tem chamado essa igreja para uma missão de olhar para fora e não ficar olhando para si mesmo no sentido de suas necessidades. Óbvio que nós devemos olhar para nós mesmos, mas o nosso olhar para nós mesmos é um olhar de transformação, de quem se analisa, de quem reflete, de quem busca santificação. Agora, o olhar de querer melhorar, de olhar para a necessidade, nós não podemos ficar olhando só para as nossas necessidades. Esse olhar, ele tem que ser para fora, esse olhar tem que ser para além. porque esse é o princípio da cura do Evangelho. Eu sempre falo isso aqui quando eu tenho a oportunidade.
O Evangelho fala que quem dá, recebe, e quem não dá, não vai receber. Aquele que distribui paz, cura, que distribui bênção, que distribui tudo aquilo, toda boa virtude, tudo aquilo que vem do alto, esse recebe. Uma igreja que busca apenas para si mesma, é uma igreja que jamais receberá. E eu sei que se hoje a igreja recebe pouco, ela recebe pouco porque compartilha pouco, porque ela quer o seu pote primeiro, o do outro depois. E a profecia do Evangelho sempre é o contrário, é alimentar o profeta, alimentar aquele que está diante de nós, para que enquanto nós o alimentamos, milagrosamente os pães e peixes venham a ser multiplicados, milagrosamente o vinho venha a ser transformado, a água venha a ser transformada em vinho e venha a haver abundância de vinho. Veja que as abundâncias para as necessidades que nós devemos colocar diante do nosso Deus, sim, mas elas são respondidas quando nós colocamos o pouco que temos a serviço do Rei. E ao colocar esse pouco que temos a serviço do Rei, eu não estou falando de dinheiro apenas. Dinheiro aqui é um detalhe, queridos. Dinheiro aqui é um farelo. Eu estou falando de tudo na sua vida. Quando você dá aquilo que você pensa que não tem ou o pouco que você tem, meu irmão, minha irmã, o milagre da multiplicação acontecerá na sua vida. Esse é o princípio máximo do Evangelho, é um dos princípios máximos do Evangelho. Então, uma igreja que distribui, ela distribui e ela passa a ter porque distribui. E ela não tem primeiro para depois distribuir, ela primeiro distribui e passa a ter aquilo que milagrosamente é multiplicado, meu irmão. Milagrosamente é multiplicado. Eu falo isso em todas as situações. A pessoa que acha que não tem capacidade, a pessoa que acha que não tem convicções suficientes, é a pessoa que acha que não tem preparo suficiente, a pessoa que acha que não tem pacificação suficiente, ela primeiro quer ter para depois dar. Ela acha que o reino do Evangelho, o reino de Deus é regido pela lógica da matemática aqui do mundo real, e não é assim que as coisas se dão no reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, no reino de Deus, primeiro você oferta, dá aquilo que você acha que não tem, e na medida que você vai dando, fazendo, exercitando, colocando em prática, de repente aquelas coisas vão sendo acrescentadas na sua vida de modo sobrenatural. Amém? Amém, meus irmãos. Você não precisa de algo no reino de Deus para multiplicar. É do nada, ou do pouco, ou da boa vontade, ou da boa disposição. É o que Paulo lá em 1 a Timóteo, ele vai falar logo no capítulo 1, na primeira epístola que ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, ele fala: isso é a boa consciência, é a fé que faz com que a igreja se movimente. Inclusive, uma fé e uma boa consciência que sem ela a igreja levanta mestres para si mesma, mas esses mestres não sabem do que falam, porque tem muito conhecimento, tem muito o que dizer, tem muito o que falar, tem muita analogia, tem muita parábola, tem muita metáfora, mas tem pouca vida, tem pouco resultado, tem pouca eficácia de poder de Deus. Porque por mais que você tenha boas analogias, tenha boas oratórias, tenha boas narrativas e discursos, se você não tiver a boa consciência, se você não tiver a fé, tudo isso se torna em mais um tropeço da sua carne para você. Tudo isso se torna em mais um tropeço da carne para a igreja. Tudo isso se transforma em mais um tropeço da carne para esses mesmos mestres. Esses mesmos mestres que dizem essas coisas. Esses mesmos mestres que dizem essas coisas. Olha, não nos esqueçamos, e aqui, queridos, eu já estou pregando, amém? Daqui a pouco, as pessoas têm o costume de abrir o texto bíblico primeiramente, daqui a pouco a gente vai abrir o texto lá em 1 Timóteo e a gente vai continuar a leitura. Mas note que
As pessoas, a chamada do Evangelho, a chamada do Evangelho para as igrejas, ela se dá nesse espírito que é poderoso e eficaz na vida real. Não adianta ficar de teorizações, é poderoso e eficaz na sua vida, meu irmão, na sua rotina, no seu cotidiano, na sua ambiência como igreja, nos seus laços como igreja, nos seus laços como família, nos seus laços que você constrói como pessoa, em tudo que você é. Isso é que produz a chamada, a eficácia e o poder do Evangelho. Quando Jesus, ele manda que se escreva, por exemplo, as 7 igrejas do Apocalipse, e você vai acompanhar esses textos lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, você vai ver uma série de igrejas que ora tinham defeitos, ora tinham qualidades. Algumas igrejas, por exemplo, elas colocavam à prova os falsos apóstolos, tinham paciência, elas trabalhavam e trabalhavam muito, só que elas perderam o primeiro amor. E nota que não é que elas não tinham amor, amém? O texto é claro que elas eram pacientes, elas trabalhavam, elas eram esforçadas, elas colocavam à prova os falsos apóstolos e pegavam eles na mentira. Meus irmãos, para fazer isso, para trabalhar, para se esforçar, tem que ter amor. Tem que ter amor. Às vezes as pessoas têm uma interpretação errônea acerca desse texto, achando que simplesmente ali não havia amor e o Cristo estava exortando eles para que eles voltassem ao primeiro amor, como se eles tivessem esvaziado de qualquer pulsão de amor no Evangelho. Não! Ninguém coloca à prova falsos mestres, mais uma vez, ninguém se lança em trabalho no reino, ninguém insiste em trabalho no reino se ele não tiver algum amor. Mas o chamado de Cristo para aquela igreja era qual? Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. E isso é horrível, isso é ruim, porque existe uma diferença no primeiro amor. O primeiro amor, ele te chama, ele te convida a uma transformação contínua, radical. É como se você estivesse absolutamente em estado de contemplação para aquilo que se revelou no teu coração. Que não se revelou como a doutrina cristã, mas que se revelou como a palavra de vida em você, como a palavra da verdade. É como o Cristo, sabe? Em João capítulo 1, que o texto bíblico fala que o Cristo se fez carne, a palavra se fez carne, habitou entre nós, o Logos, o Verbo, se fez carne. E esse mesmo Verbo que se fez carne, que mostrou que ele é real e eficaz, é quando esse verbo se faz carne em teu coração. É quando esse verbo se materializa nesse sentido da palavra, no seu próprio coração, na sua consciência. É isso que Paulo está chamando de boa consciência, de aqueles que permanecem na fé e não decaem das boas obras. É isso que ele está falando lá para Timóteo no capítulo 1. É disso que ele está se queixando. As igrejas do Apocalipse, outra igreja, inclusive, ela tem grande amor, mas ela não tem, inclusive o amor dela, as últimas obras são melhores do que as primeiras. Aqui é o contrário, é uma igreja que pulsa o amor, que não saiu desse estado de contemplação das grandes coisas do Senhor, só que eles não colocam à prova os falsos profetas, tanto que havia uma falsa profetisa entre eles, que estava vendendo mentira sobre mentira e eles não afastavam ela. E o Espírito condena aquela igreja por isso. Olha só, aqui nós temos o contrário, a igreja que tem amor, o bom amor, o amor mais aperfeiçoado até, só que ela não tem o zelo de colocar à prova os falsos profetas como a primeira igreja tinha. E assim há uma série de outras circunstâncias que você vê que há falhas e há virtudes na igreja. As virtudes precisam ser conservadas. É o que Paulo fala lá a Timóteo no capítulo 1, lá no último versículo do capítulo 1, as coisas boas, essa boa fé, essa boa consciência precisa ser conservado, mas aquilo que é ruim precisa ser julgado,
precisa ser confrontado, precisa ser mudado, porque se você deixar o que é ruim e focar apenas naquilo que você tem de bom, como igreja, como pessoa, meu irmão, minha irmã, isso aqui que eu falo serve tanto para a tua vida particular, como para a tua vivência em igreja, amém? Na tua vida particular, se você tem virtudes que o Espírito tem te dado, mas você foca nas virtudes e se esquece de santificar, de aperfeiçoar as coisas que você sabe que são equivocadas e que você insiste em se adormecer para elas, o que vai acontecer é que aquilo que você tem lhe será tirado, lhe será tomado, lhe será roubado, lhe será roubado. Eu sempre falo isso para a igreja. O Evangelho é como se fosse a caminhada do Evangelho é como se fosse uma escada rolante que está descendo e você está tentando subir, é como se fosse uma esteira. Alguém aqui, quantos aqui já caminharam na esteira? Quantos aqui já correram na esteira? Se você subir na esteira e ficar parado, o que vai acontecer com você, meu irmão, minha irmã? Você vai cair, você vai dar de cara no chão. No Evangelho é a mesma coisa, não existe ficar parado, não existe ficar estagnado, não existe você identificar as coisas que o Espírito Santo tem incomodado para serem transformadas e você deixá-las quietas, porque vai acontecer com você o que? O estado de estagnação. E mais uma vez, no Evangelho estagnação é queda, no Evangelho estagnação é ser puxado para trás, no Evangelho estagnação é perder aquilo que lhe foi dado. Você não pode se conformar dessa forma. É por isso que o mesmo apóstolo fala lá em Romanos 12, primeiro versículo, né? Não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui é uma ordem contínua, que prossegue, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Esse é o vosso culto racional. Se não for assim, vocês não conseguem cultuar ao seu Deus. Se não for assim, vocês vão ficar distantes do seu Deus. Se não for assim, o nosso alvo que é Cristo, o nosso alvo que é esse poder eficaz do Evangelho, ele vai se distanciando da gente. Eu olho para uma igreja, muitas das vezes, uma igreja que se deixa cair nessas coisas, se deixa ser levada por essas coisas, ainda mais no mundo que nós estamos, em que vários mestres assopram de todos os lados, mas nós não podemos ser assim. Nós voltamos agora para o texto bíblico e abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. E eu já falei algumas coisas da carta e da epístola de Timóteo, porque é assim que você precisa ler as epístolas, amém? Epístolas, você lê um capítulo dela, mas você só vai pegar o que o apóstolo está querendo dizer se você lê-la toda. Se você não ler toda a epístola, você vai tirar seus achismos, suas interpretações. Eu citei 1 Timóteo capítulo 1 aqui, porque não há como eu falar de 1 Timóteo capítulo 6 se eu não trouxer o contexto inicial sobre o qual Paulo fala e está lançando. Sem o zelo da boa consciência, da fé e a conservação dessas coisas, eu não posso falar sobre 1 Timóteo capítulo 6. Ele começou exortando isso para a gente lá no capítulo 1. E agora nós chegamos no capítulo 6, amém? Então, primeira epístola escrita a Timóteo, capítulo 6. 1 a Timóteo, capítulo 6. Amém? Vejamos o que o apóstolo fala, todos acharam, amém? Vamos ler juntos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores, dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, esse é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas.
perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais, igreja. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Eu vou repetir esse versículo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, nada trouxemos deste mundo, nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É o empresário hoje, esses influencers hoje, se lessem isso aqui de Paulo, eles iam enlouquecer da vida, né? Se os metidos investidores e Faria Limers, né, lessem esse texto de Paulo, inclusive gostam, né, de pegar ali o lado do evangelho que lhes é conveniente, não é verdade? Mas se esquecem de uma porrada de conselhos dos apóstolos, que são muito mais, né, que estão muito mais no centro do evangelho. Olha só o que ele fala: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mantenha teu texto aberto, eu preciso fazer algumas observações aqui. Eu acho legal que todas as vezes que as pessoas da modernidade elas falam acerca deste texto, ponto número 1, elas acham que correr atrás de riqueza é correr apenas atrás de dinheiro, e não é. Amém? Quando o apóstolo fala que a raiz do dinheiro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, lembre-se bem disso. O dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim. Você não tem dinheiro para ficar igual o tio Patinhas, nadando dentro de um cofre cheio de moedas. Não, você tem dinheiro porque é aquilo que o dinheiro te traz, o teu coração deseja. E muitas das vezes, principalmente nos tempos de hoje, em que a tecnologia facilitou muito as coisas, pessoal, deixa eu te falar uma coisa: você não precisa ter muito dinheiro para ser um amante de si mesmo. Você não precisa ter muito dinheiro para ser alguém que só vive para suas próprias concupiscências, para suas próprias vontades e desejos. Você não precisa ter muito dinheiro para estar vivendo, sendo mais um ramo da raiz de todos os males. Amém? Você entendeu o que eu estou falando? Amém? E o segundo ponto que eu preciso falar sobre isso é que todas as pessoas de hoje, na modernidade, que pregam sobre esse texto e querem fazer um casamento entre este texto e a vida desregrada, a vida distante do primeiro amor, a vida que não tem no sobrenatural o seu propósito verdadeiro, que continuam vivendo uma vida em que o evangelho é só mais uma das apostas da loteria dele. Ele joga vários jogos, ele joga vários números, e o evangelho é mais um dos números que ele aposta, né? Não é o foco primordial dele. Mas o que ele vai dizer? Ele vai falar: não, o problema aqui é o amor ao dinheiro, né? O problema é o amor. E é verdade mesmo, o texto está dizendo isso. O problema não é o dinheiro em si, o problema não é que você não possa ser rico. Inclusive Paulo vai dar um conselho aos ricos mais abaixo neste texto. O problema não é o dinheiro, só que quando se fala dessa forma, não, mas você pode correr atrás, você só não pode deixar o dinheiro dominá-lo, você só não pode deixar esses ímpetos dominá-lo. E quando eu vejo todos os que falam isso, a única coisa que eu vejo neles é a finalidade que o dinheiro busca os dominando, porque continuam sendo pessoas vaidosas, continuam sendo pessoas que querem ter o status, continuam sendo pessoas que se importam tremendamente com sua imagem, continuam sendo pessoas que não conseguem sofrer uma calúnia, uma difamação, uma injúria,
se isso significar em nome de Cristo, em nome do Evangelho. São pessoas que querem continuar mantendo uma boa pinta, às vezes pagam-se de humildes, apresentam-se com um linguajar informal, ainda mais hoje, né, que está na moda o lance do investimento entre a molecada, os adolescentes, a geração Z, não é verdade? E vem com aquele papo descolado, com aquela... O cara ele já não veste mais o terno, mas ele veste uma roupa assim, eu sou investidor, se você vier comigo você vai chegar longe. Isso principalmente para os jovens homens que eu estou falando. Ah, não, e nós temos sim que ter princípios do Evangelho, olha só, faz um podcast, chama ali uma pessoa que é um teólogo de renome, faz aquela divisão ali, aquele bate e volta com um teólogo de renome, dá aquela pinta de que eu não amo o dinheiro, mas o cara continua preocupado com a imagem dele, o cara continua afogado na vaidade, ele realmente diz a interpretação correta do texto, mas por faltar boa consciência e fé, que é o requisito que Paulo está exigindo de Timóteo lá no capítulo 1, que eu comecei a mensagem falando sobre isso. Eles se transformaram em mestres, que são os maiores usurpadores da lei. São mestres, vamos colocar assim, do bem, só que de boca eles não cumprem isso na vida deles. Eles continuam afogados nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos e desentendimentos. E vendem isso para as pessoas, vendem isso como solução para as pessoas. Oh, meus irmãos, olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de uma vida de pacificação, uma vida de quietude, uma vida em que o cristão precisa estar mergulhado na paz. O cristão, ele está em paz no meio da guerra. Você entende isso? Você entende essa loucura? Que você é um soldado para guerrear e uma das armas da tua guerra é a paz. Você consegue compreender a contradição aparente que há nisso? Que nós somos soldados em um tempo terrível, em um tempo de várias vozes, de vários mestres que querem te confundir, que falam, olha lá, ei-lo aqui, não, eu tenho a interpretação errada, não, eu tenho aqui a verdade que não te contaram, né? Hoje em rede social, então, isso, as mulheres, os homens, todos são atraídos nos Instagrams, nas chamadas, né? Aquelas chamadas sensacionalistas, a verdade que não te contaram acerca de tal coisa. Eu vou te falar o outro lado. Hoje em dia, eu te falo com toda certeza, quando você vê alguém falando, eu vou te revelar o outro lado. Eu vou te falar a verdade que não te contaram. Eu vou te falar o que não querem que você saiba. Meu irmão, imediatamente, pula o vídeo. É besteira às vezes maquiada por uma falsa retórica, por técnicas de convencimento, por técnicas que te dão aquela sensação de que a pessoa sabe do que está falando quando não sabe. Ela só vai gerar mais confusão, só vai ser mais uma dessas vozes sobre as quais o Cristo já profetizou que nos últimos dias seriam assim. As pessoas levantariam mestres de acordo com os seus interesses e caprichos e veriam um Messias em cada canto, dissuadindo elas da verdade que é tão simples e é dada, mas que exige de você uma disciplina de busca ao Senhor, que exige de você uma disciplina de meditação no Senhor, que exige de você um cuidado com a tua consciência para que ela permaneça boa, uma proteção da tua consciência para que ela não seja contaminada no meio de um mundo que está absolutamente contaminado, e um mundo que não se manifesta só lá fora, mas que hoje em dia se manifesta dentro da igreja também, porque os costumes, a mentalidade, a cultura da igreja está sendo basicamente a mesma do mundo. A igreja se encontra com as mesmas enfermidades que o mundo está. O mundo vive uma crise de despropósito, a igreja também vive uma crise de despropósito. O mundo vive sem convicção, instável, por isso que ele fica procurando chãos para estar, para pisar sobre, e procura mestres, e procura falas, e procura influencers. Sejam homens, sejam mulheres, os homens procuram fulanos, as mulheres procuram aquelas que sabem como tocar a vida, como serem independentes, como arrumarem as coisas.
Os homens buscam outro tipo de mestres, mas cada um está buscando seu mestre de acordo com o seu nicho e o seu interesse, porque são pessoas superficiais que não têm base em si mesmas. Ouvindo esses mestres, elas se tornam enfermas das enfermidades desses loucos. Elas são contaminadas pela loucura desses loucos. E se esses mestres não sabem do que falam porque são despropositados, eles só sabem esconder o seu despropósito, a igreja está padecendo do mesmo erro. Se essas pessoas são vaidosas, a vaidade está no meio da igreja. Se essas pessoas são invejosas e contenciosas, a inveja e a contenda está no meio da igreja. Hoje, até mesmo o alarmismo se encontra, sabe? Virou moda para chamar os crentes a um estado de extrema ansiedade, onde as pessoas olham para cada notícia política como se fosse a última do mundo. As pessoas não estão só viciadas em procurar o Cristo, como também estão viciadas em procurar o anticristo. A igreja não anda em paz. Eu olho para este texto que nós acabamos de ler de Paulo, de falar, olha, estejam contentes. Cara, olha, evita essas coisas, caminhem em sobriedade, andem bem, andem em boa consciência. E eu não vejo esse proceder no meio da igreja. Antes eu vejo uma igreja assustada, uma igreja sempre em pânico e terror. Uma igreja, talvez porque ela está sendo afrontada na moralidade dela. E ela fundamenta a fé dela em cima dos costumes dela, né? Hoje tem um monte de gente que não segue os costumes que eu gosto. Como essas pessoas não seguem os costumes que eu gosto, elas têm um costume diferente, elas têm, né, práticas diferentes, práticas sexuais diferentes, muitas delas até abomináveis. Eu não estou entrando nesse mérito, não estou chancelando as práticas dessas pessoas, igreja. Mas o que eu estou te falando é que a igreja está escandalizada com o mundo, porque a igreja está se sentindo ofendida pelo mundo, porque a igreja não está fundamentada sobre o príncipe da paz, sobre a fé legítima, que é rochedo de verdade e que faz com que ela permaneça inabalável e ande por lugares altos, andando por sobre todas essas coisas. E hoje, inclusive, exploram esse alarmismo. Os irmãos sabem do que eu estou falando. A internet hoje explora esse alarmismo o tempo todo. Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas estão assustadas. Porque você viu aquilo outro, você viu aquele lá, não sei o quê. Outros já estão entupidos de coisas inúteis. Uma geração que, se entope de coisas inúteis. Um bando de receita para ser melhor, receita para malhar melhor e ficar com o corpo mais não sei o que, receita para ser mais saudável, receita para fofocar melhor, para ser chato melhor, para ser mais idiota. É isso, meus irmãos. Igreja, em nome de Jesus, tenha respeito pela sua consciência. Tenha respeito pela tua inteligência. Tenha respeito pelo templo de Deus que você é. Guarde a sua consciência dessas coisas. Pare de ficar gastando o teu tempo com um bando de inutilidade como essa. Nós devemos estar sim atentos aos tempos, mas não desesperados com os tempos. E não vendo nada, porque o desesperado ele não enxerga nada. Meu irmão, preste atenção nisso. Quanto mais desesperado você estiver em qualquer coisa na sua vida, quanto mais desesperado você estiver, menos você vai ver. A gente tem até um dizer, né, no meio de treinamento, que quando você está na hora do confronto, tem a chamada visão de túnel. O que é a visão de túnel? É um fenômeno que acontece com as pessoas e com os caras mais treinados, viu? Tá no meio de um tiroteio, e de repente a pessoa, ela deixa de enxergar o que está acontecendo do lado, porque ela entra em desespero. Aí a gente chama isso de visão de túnel. Tá acontecendo 1 zilhão de coisas aqui e o maluco tá andando para frente. Você também vai ver isso de outras formas. Quando acontece uma situação aqui do nada, as pessoas travam, né? As pessoas não sabem o que fazer porque estão desesperadas. Meu irmão, o desespero te cega.
Não há como ver nada bem se você está desesperado. Se o alarmismo da igreja produz desespero, se o alarmismo dos últimos tempos produz desespero em você, você vai ficar cego. Você não vai ver bem. Se você está passando por uma situação na tua vida que te dá desespero, você não vai ver nada. Você, na verdade, vai se destruir. Se você quer um conselho, Jadson, estou passando por uma grande dificuldade. Estou passando por uma grande dificuldade no meu casamento. Estou passando por uma grande dificuldade no meu trabalho. Estou passando por uma grande dificuldade financeira. A primeira coisa que eu vou te falar é: acalme-se. Acalme-se. Se você não estiver calmo, você não verá bem. E o Evangelho firma isso ainda mais. Porque nós temos um motivo, e um motivo muito bom, o melhor motivo para estarmos calmos, meus irmãos. O Senhor Deus cuida de todas as coisas. Eu não preciso estar angustiado com o meu passado, porque o meu passado está entregue nas mãos dele. Quando eu olho para trás, eu consigo ver a mão dele que me trouxe até este momento que eu estou agora. A minha fé não é lançar uma esperança cega no futuro. Pelo contrário, se eu olho para trás, eu vejo Deus e eu posso fundamentar a minha fé lá na frente. Porque o meu presente e o meu futuro também estão entregues na mão dele. Meu irmão, se acalme. Você tem o melhor motivo de todos para estar calmo. E quando você se acalmar, você vai ver que o próprio espírito de sabedoria será derramado sobre você de uma forma extraordinária, que você não vai conseguir nem sequer entender como que você passou tanto tempo não vendo as saídas e portas que estavam diante de ti, ignorando as oportunidades e as soluções que gritavam diante de você, mas você estava na visão de túnel, você estava igual um louco desembestado, igual um doido, desesperado, e não estava vendo. Acalmemo-nos, meus irmãos, menos alarmismos, protejam a sua consciência, menos lixo, respeitem o seu coração, respeitem a sua mente, guardem o tesouro da sua consciência, vejam de uma vez por todas, que mais do que um mandamento, a dedicação de buscar a Deus é uma necessidade, a necessidade de buscar sabedoria, de pacificar o seu coração, de estar a sós com o teu Deus, de tirar tempos e tempos para isso. Quanto maiores forem os tempos que você tire para isso, melhor, até que o teu coração vá criando repulsa de todos esses estalos de nojo, de futilidade, de alarmismo, de desespero, de pedância, de arrogância, de orgulho. Esses mestres de si mesmos, que vendem uma aparência de piedade, mas não são piedosos. Eles não sabem o que é piedade. Não nos termos que Paulo está falando aqui. A doutrina que é piedade, porque a piedade se torna a própria doutrina. A própria doutrina daquele que é verdadeiramente piedoso. Piedade não é um detalhe, é um enfeite, é um marketing, um modo de ganhar a atenção das pessoas para aquilo que eu estou falando, para que as pessoas, mesmo eu disfarçando, eu quero que elas louvem a minha sobriedade, louvem a minha piedade, só para que eu as engane. As redes sociais estão cheias disso, a internet está cheia disso, nós já falamos isso há anos, e quanto mais eu falo, mais eu sei que isso irá se multiplicar, porque é inevitável. A piedade para nós é a nossa própria doutrina, meus irmãos. A paz é o nosso fundamento, a paz é a nossa natureza. A natureza dos que estão em guerra e que são revestidos pelo Espírito da paz. Por isso guerreiam bem.
Guerreiam bem porque estão em paz. Se estão em paz, não estão desesperados. Se não estão desesperados, enxergam bem todas as coisas. Se enxergam bem todas as coisas, enxergam bem os inimigos. Se enxergam bem os inimigos, têm força, estratégia e conhecimento para pegar o inimigo pelo gogó e jogá-lo no chão. Mas o verdadeiro inimigo, não os inimigos que o nosso desespero cria, não os inimigos que o nosso medo cria, não os inimigos que a nossa vaidade em nome de Deus cria, não os inimigos que o nosso moralismo inventa, não os inimigos que o nosso moralismo inventa, porque na maior parte das vezes, meu irmão, você quer saber sinceramente se o seu inimigo ele é real ou se é imaginário seu, do ponto de vista do Evangelho, evidentemente que eu estou falando. Note bem, a tua guerra é contra a carne e o sangue. Se a tua guerra é contra a carne e o sangue, significa que tudo que te move é qualquer coisa menos Deus. É o cara que se trejeita de homossexual e aquilo me incomoda. Eu falo que eu estou lutando contra a ideologia de gênero, mas na verdade não, me incomoda é o trejeito dele. Ele está fora do meu padrão, aquilo me incomoda. É o cara que se veste de mulher, a mulher que se veste de homem, é o cara que pinta o cabelo, o cara que fuma maconha, que tem um comportamento totalmente diferente do meu. Eu falo que eu sou contra, né, aquilo que querem impor a todos, mas na verdade lá no fundo o que me incomoda é aquela pessoa. A minha luta é contra a carne e o sangue. Não é Deus que está te movendo, meu irmão. Não é Deus que está te movendo. É a pessoa que fala, que inventa desculpas, pretextos políticos mais belos, fala em nome da liberdade, fala em nome, né, da proteção da família, fala em nome da proteção de uma série de coisas. Mas o que incomoda ela de verdade é a existência de pessoas que se comportam de um jeito que ela não quer que elas se comportem. E mais uma vez, eu não estou chancelando o comportamento dessas pessoas, amém? Entenda o que eu estou falando. Não estou dizendo que não há pecado nisso, mas o pecado está muito mais em mim, que sou da luz e estou fazendo da carne e o sangue o meu inimigo. Se elas estão de pecado, eu estou 2 vezes mais. Eu já falei sobre isso aqui. A igreja, ela está em paz em meio à guerra, porque sem paz em meio à guerra a igreja não identifica bem o seu alvo. E se ela não identifica bem o seu alvo, ela atira para todo lado, inclusive em si mesma. A primeira a morrer é ela. E aí você está nesse estilo de vida aí, despropositado, cambaleante, com uma fé fraquejada e não entende o porquê. Não entende o porquê. Cara, você está distante de Deus. Os teus inimigos não são os inimigos de Deus. Os teus inimigos não são os inimigos de Deus. Ora, se o teu inimigo não é o inimigo de Deus, você não está em Deus. Se você inventa pretextos para não amar aqueles a quem Deus ama e quer trazer para junto dele, quer transformar e quer santificar, é porque você não está em Deus, meu irmão. Eu tenho que falar o português muito claro aqui, porque se a gente fica falando só metáforas, parece que as pessoas não entendem onde a gente está querendo chegar. Eu já falei isso em outras vezes, a igreja é uma construtora de pontes e não uma implodidora de pontes. A igreja, ela caminha sobre lugares em que a luz brilha para além de qualquer coisa. Meu irmão, esse é o teu chamado. Esse é o teu chamado. Você não foi chamado para fazer hora, cera, maquiagem, personagem, para representar. Você não foi chamado para nada disso. Você foi chamado para ter paz em meio à guerra, e tendo paz em meio à guerra, saber identificar os seus inimigos, e saber identificar os inimigos corretos é o início da vitória para que você possa realmente ser essa carta de testemunha escrita às nações que o Evangelho pede de mim e de você, e que reaviva a tua fé e que te tira de uma fé emocional, histérica, que depende da aprovação dos outros, que depende do movimento dos outros, que depende do ambiente, que depende do local em que está, que depende se está na moda ou não. Quando está na moda eu pego também no vapor, no calor com todo mundo, eu entro na onda com todo mundo. Quando não está na moda eu saio disso. Eu vinha falando até com meu amor hoje dentro do carro, né, aí ela comentava: nossa, esse ano parece que o pessoal está meio fraco com esse negócio de Natal, né? Esse negócio uma casa que a gente sempre passa para ir para a igreja, né, meu amor? Todo ano ela coloca lá o enfeitezinho de Natal, e este ano ela não colocou, né? Ela falou: tá vendo até aquela casa que lá que a gente passa,
que todo ano o pessoal coloca o enfeite de Natal, o pessoal não colocou este ano, o pessoal está meio desmotivado, né? Parece que o pessoal está cansado. E o que eu te falei, meu amor? Falei, a gente não depende disso. Só porque não está na modinha do momento, o cristão é o chamado para ser convicto e continuar fazendo mesmo quando todos não estão fazendo. E fazendo isso com primeiro amor pulsante. Não apenas por obrigação, por dever, mas é o cara excêntrico, é o cara... Aí nesse ponto ele é doido, porque aí a mensagem do evangelho se transforma em loucura. Porque as pessoas são gado, meus irmãos, as pessoas são gado. O que é ser gado? Ser gado é a boiada, onde a boiada vai, todo mundo vai, amém? O ser humano é assim, ele anda por modinhas, se está todo mundo fazendo, cara, você fica empolgado por fazer aquilo, você não sabe de onde que é. É porque tem tanta gente falando sobre aquilo ao teu redor, tanta mensagem de publicidade passando naquilo, sem nem que você perceba. Às vezes teu subconsciente capta, cara, né? O subconsciente capta. E aí você se sente empolgado com aquilo e você, não, é porque tá massa. Não, a única coisa que você está sendo é gado. E é natural ser gado. A maioria das pessoas são gado mesmo, todo mundo é boiada, vai junto, todo mundo junto com a boiada. Só que o cristão, ele não foi chamado para ser gado. O cristão, ele não é gado. O cristão está empolgado mesmo que o mundo inteiro esteja desempolgado com determinada coisa. O cristão está animado, ele mantém as suas convicções com o mesmo amor, não só por dever, mas com o mesmo amor. Mesmo que todo mundo está olhando para aquilo como se fosse preto e branco, como se fosse passado, como se já não tivesse mais na época de fazer aquilo. Meus irmãos, vocês foram chamados para serem isso, amém? Os povos, o mundo está se afogando e busca ilhas, e fica fazendo das madeiras ali do barco que afundou as suas ilhas. Nós somos as ilhas, amém? Eu não preciso ficar como um afogado desesperado procurando uma ilha no meio de um oceano de incertezas, de modismos, de entretenimentos, de desesperos, de mestres que acham que sabem do que estão falando quando não sabem. Eu não preciso estar buscando a melhor moda do dia ou o melhor influenciador do dia. Quem faz isso são os afogados. Eu sou ilha para eles. E sou ilha exatamente porque, não querendo ser ilha, o meu fundamento está em Deus. O Deus é o meu vulcão. Você sabe como é que uma ilha é feita? Você sabe como é que uma ilha é feita? Sabe? Alguém que sabe como é que uma ilha é feita? Geralmente uma ilha, ela vem de um processo geológico de vulcão. O vulcão solta lava, está dentro ali do oceano, né? Solta lava, resfria, e aí vai montando aquele rochedo e às vezes vai virando ilha. É uma das formas, obviamente que não é só assim, mas é uma das formas pelas quais a ilha é feita. Às vezes, principalmente essas ilhas que são muito distantes da terra, né? Nós somos as ilhas feitas pelo vulcão de Deus. Amém? Você é essa ilha, meu irmão. Você é essa ilha, minha irmã. Não andamos como afogados, desesperados, desarraigados. Pelo contrário, temos uma raiz e o nosso fundamento vem de rocha profunda. Ao nosso redor é só o oceano, mas nós continuamos sendo ilhas. Amém? Amém, meus irmãos? Gostaria então... Cara, para falar sobre esse texto aqui, na verdade, dá para falar sobre ele 4 horas. Se eu for entrar em cada detalhe, cada um desses pontos que a gente levantou aqui, não é o objetivo, a gente vai encerrar agora. Só gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, você está com ela aberta. Volta lá, em 1 Timóteo capítulo 1. Em paz, estando contentes, estando pacificados, tendo a piedade como contentamento, livrando-nos daqueles que dizem saber e falar em nome da piedade, mas só usam a piedade como marketing. Fingem até a despretensão, mas na verdade não são despretensiosos. Até a despretensão nessas pessoas é fingimento. Até a despretensão. As pessoas hoje, elas fingem até serem despretensiosas.
É impressionante o nível de fingimento que o nosso século chegou. Mas eu gostaria de terminar com 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 19 é o versículo que a gente repetiu aqui durante todo o texto bíblico. Assim diz Paulo escrevendo a Timóteo: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Mas nós não somos do grupo dos que estão naufragando. Nós somos do grupo das ilhas, que estão fundamentadas no Senhor, que tem nele o seu farol, que permanecem, ainda que os tempos sejam muito terríveis, que não são gados, que não andam com a massa e nem precisam disso, que não precisam que os outros concordem conosco para que nós nos sintamos aprovados, ou no caminho certo, ou fazendo a coisa certa. Nós, pelo contrário, somos aqueles que um dia seremos como pilares de Deus na cidade santa, por já nos estarmos como pilares, ainda que a nossa fé esteja sendo provada em meio à sinagoga de Satanás, no local onde Satanás está erguido, mas ali nós não nos prostramos, caminhamos com certeza, convicção, força, sabedoria, sobriedade e, acima de tudo, paz. Amém? Fique de pé nessa noite. Feche seus olhos. Meu irmão, encare cada oração na tua vida como se fosse algo muito sério, porque realmente é. Eu te desafio a isso a partir de hoje. Nunca mais feche os teus olhos para falar com Deus se não for sério. Servir a Deus, falar com Ele, caminhar com Ele. Cara, tem que sangrar. As pessoas não estão dispostas a sangrarem, né? E sangrar é o quê? Sangrar a tua carne, sangrar a tua vontade. Eu não estou dizendo aqui que você tem que estar com vontade de orar seriamente, mas você não precisa estar com vontade de orar seriamente para orar seriamente. Amém? Amém? Você entende o que eu estou falando? Você está sem vontade nenhuma, mas o que importa é a tua vontade, meu irmão? Será que a essa altura do campeonato você ainda fica dando voz à tua vontade? É por isso que tua vida está descambaleando do jeito que está e você está reclamando. Você ainda dá voz à tua vontade, supervaloriza a tua vontade. Tua vontade contrária, meu irmão, sempre vai continuar existindo. Mas aqueles que domam a sua vontade no poder do Evangelho, estes acessam as dimensões mais sobrenaturais do reino de Deus. E é essas dimensões que o Senhor tem para a sua igreja. Leve a sério cada vez que você fechar os teus olhos a partir de hoje, eu te desafio. Leve a sério todas as vezes que você for falar com Deus. Ainda que você esteja com sono, cansado, leve a sério. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti aqui nessa noite, Senhor, com o nosso coração quebrantado, contrito diante de Ti. Senhor, humilhados diante de Ti, para que nós não sejamos humilhados diante do pecado. Humilhados diante de Ti, para que nós não sejamos humilhados pelos nossos caprichos, muito menos pelo Deus deste século, que muitas das vezes tem nos seduzido, tem nos influenciado, e nós temos simplesmente sido conduzidos
conduzidos por qualquer sorte de vento que nos leva. Mas nessa noite, Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor manifeste uma convicção sobrenatural nos nossos corações, para que o Senhor nos chame à responsabilidade das coisas, para que nós assumamos de uma vez por todas o ministério de sermos ilhas em meio a um oceano cheio de pessoas em naufrágio, afogadas, desesperadas. Senhor, eu peço que o Príncipe da Paz, em eficácia, poder e glória, reine em nossas vidas, para que nós saibamos quem são os nossos inimigos de verdade, que eu odeie aquilo que Tu odeias, Senhor, que eu tenha por inimigo aquilo que Tu tenhas por inimigo, que eu ame aquilo que Tu ames, Senhor, que eu louve aquilo que Tu louvas, que eu deseje aquilo que Tu desejas, que eu peça aquilo que Tu queres, que eu viva a vida que o Senhor abriu mão para que eu vivesse, que eu esteja firmado, Senhor, não em palavras de motivação ou em modas do momento, mas que meu coração esteja amarrado, Senhor, numa rocha que esteja para além das referências humanas. Os homens naufragam e caem, as maiores lideranças e maiores referências tropeçam e o seu castelo desmorona de vaidade e de maquiação. Mas o Senhor é sempre eterno, o Senhor permanece para sempre. Eu quero ser, Senhor, esta igreja quer ser do grupo daqueles que permanecem. Permaneceremos, não por emoções, não por brados vazios. Se o mundo tem o seu sistema, Senhor, nós vivemos o Teu sistema. Nós implodimos o sistema do mundo vivendo o Teu sistema no mundo, porque fomos chamados para viver o Teu reino no meio de um mundo de trevas. Nós não estamos aqui para mudar o mundo nem mudar o sistema. Nós estamos aqui, Senhor, para implodir o sistema do mundo, vivendo o sistema que o Senhor tem para cada um de nós. O que as pessoas falam sobre as nossas famílias não é verdade, Senhor. O que o mundo fala sobre o nosso destino não é verdade. O que o mundo fala sobre os nossos jovens não é verdade. O que o mundo diz que é certo não é verdade. O que as pessoas tentam enclausurar nas nossas cabeças não é verdade, ainda que elas estejam movidas por aparência de bondade, não é verdade. Senhor, que em cada adolescente, que em cada jovem, que em cada homem e mulher neste lugar, haja, Senhor, uma convicção inabalável de Te servir. Pessoas que sangram para Te buscar. Pessoas que sabem que o reino dos céus é conquistado pela força e que estão dispostos a fazerem muita força para viverem o reino dos céus. Pessoas que estão dispostas a sangrar os seus objetivos, farsas, invejas, contendas, frustrações, dissimulações, tudo, Senhor, de verdade. Não para que homens vejam, reconheçam, pessoas reconheçam, não, porque querem ser legítimos diante de Ti. Senhor, uma geração de pessoas sinceras. Sinceridade só é sinceridade se eu sou quem sou diante do meu Deus que vê todas as coisas. Pessoas que não têm coragem de se apresentarem diante do Deus verdadeiro como elas são. Não pessoas que querem que as outras percebam algo nelas, não. Pessoas que são sinceras. Meu Deus, esse é o poder e a autoridade que eu peço que seja derramada sobre cada um neste lugar.
Eu vejo um mundo frio e terrível, mas não me abalo, Senhor. Não tem um pingo de medo, uma gota de escândalo no meu coração. A única coisa que tem no meu coração é a certeza e a convicção de que a tua igreja permanecerá de pé, porque haverá aqueles que não têm fama de que vivem e estão mortos. Pelo contrário, ainda há aqueles que estão vivos de verdade. E eu sei que nessa igreja tem deles. Eu sei, Senhor. Contra tudo e contra todos, as pessoas não precisam nos ver como vivos, nós precisamos ser vivos. Brilhem nas casas, brilhem nas famílias, brilhem nas esquinas, brilhem na internet, brilhem onde quer que seja, onde quer que precisar, meu Deus. Nós somos ilhas que irão ser refúgio para aqueles que naufragaram. Senhor, esta é a minha oração, esta é a oração da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Jordane vai estar dando as bênçãos apostólicas. Nós somos aqueles que caminham na contramão de um mundo que ele foi se avançando. Só um minuto que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me recordo, Jason, quando eu era menino, que o pessoal falava muito que o satanismo estava tentando entrar dentro das igrejas. Eu era garoto, eu tinha 6, 7, 8 anos. E a forma de o satanismo entrar na igreja é justamente a forma que o Jadson me explicando aqui. Eu sei que é um assunto denso, é um assunto pesado para a mente. E as palavras de Jesus nem sempre foram leves. No início do culto eu trouxe um texto leve, mas as palavras de Jesus nem sempre foram leves. Este assunto, denso da forma que ele for, os irmãos possam pegar depois, ruminar sobre este assunto, para que o Espírito Santo possa consolidar esta palavra nos nossos corações. Eu queria que você, nesse momento, fizesse assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, Pai, este amor que não poupou o seu filho, este amor que nos livra do castigo da ira vindoura, este amor que nos transborda do próprio inferno para o seu reino. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, esta graça que vai até o mais profundo do abismo e nos arranca de lá, e nos traz para um local onde nós podemos respirar. Essa graça que nos arranca de toneladas e toneladas de pecado, de toneladas e toneladas do peso do mal. Que essa graça esteja sobre a igreja e que a comunhão do Espírito Santo, essa comunhão que é o vínculo da paz, que gera a unidade de toda a igreja, não só desta, mas de toda a igreja que está reunida, de toda a reunião dos santos, os santos do passado que já se foram, os santos do presente que estão aqui e os santos do futuro que ainda hão de vir, seja sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém, amém. Dê um abraço no seu irmão.